Dentro de um ministério de comunicação, dentro da igreja, nós precisamos ter pessoas, nós precisamos ter uma equipe, para que esse ministério não se torne um peso, mas se torne um privilégio, um prazer de estar junto com os irmãos, sonhando, planejando aquilo que vocês precisam fazer na comunicação dentro da igreja. E olhando para a equipe, mas por que era a equipe? Não, eu consigo fazer sozinho. Cara, olhando para a vida de Jesus, Jesus não andou sozinho. Ele andou com 12 mais próximos, mas, mano, ele estava rodeado de gente. Então, se a gente olhar para a vida de Jesus, mano, ele poderia muito bem fazer tudo sozinho, porque ele era Deus, ele estava lá com Deus o tempo todo, então ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Mas ele escolheu compartilhar a sua vida para 12 discípulos de Jesus, porque ele entendia que desses 12 outras pessoas iriam aprender, o ministério ficava mais fácil para ele ensinar, ele caminhar, ele compartilhar a vida dele. Então, na vida de igreja, a gente não anda sozinho. A gente sempre tem que ter um irmão nos ajudando. Lá na Bíblia fala, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo do 9 ao 12. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cair sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, galera, nós precisamos sim criar uma equipe, criar um povo, ter amigos, ter irmãos para caminhar junto, e dentro de um ministério é de grande importância. E dentro do Ministério de Comunicação existem algumas áreas que são principais, dentre elas o líder de comunicação, o designer, o videomaker, o fotógrafo e o social media. Mais para frente a gente vai falar que cada uma área dessa faz, mas é importante você identificar algumas pessoas da sua igreja que têm alguma experiência ou têm a vontade. E eu vou falar aqui para vocês alguns passos de como começar a criação, né, da sua equipe. O primeiro passo é você encontrar pessoas que têm um coração disposto a servir. Independentemente de qualquer área que ele vai atuar, mas pelo menos ele precisa e tem que ter o coração disposto a servir. Você então precisa identificar essas pessoas dentro da igreja. Então você começa a observar, você vê quem está ali querendo observar, querendo fazer alguma coisa. Às vezes você fala com o seu pastor também. Então, tipo assim, começa a observar essas pessoas e começa a ter uma relação com ela. Porque é melhor a gente encontrar pessoas com coração disposto a servir, mesmo que elas não consigam fazer, do que aquelas pessoas que sabem fazer, mas que não têm o coração disposto a servir. Porque como eu falei há alguns episódios atrás, é o coração humilde, é o posicionamento de humildade, pela liderança, sabe? Então começa a identificar essas pessoas com o coração de Cristo Jesus. O segundo passo é você começar a gerar relação com esse povo. A relação é conversa, é sempre estar se encontrando. Então se encontre durante a semana, troque ideia, conheça essas pessoas ou essa pessoa, vai começando devagarzinho. Então, tipo, se é só você que está começando o ministério lá de comunicação, então encontra começa essa relação, de repente você encontra 2, aí tá 6, 3 junto. Então vocês começam a desenvolver uma amizade, essa relação, que dessa relação vai começar a surgir a questão do ministério, você vai começando a introduzir, né, todos esses assuntos. O terceiro passo é para que você possa fazer encontros intencionais. Não só encontro ali da espontaneidade, não, vamos comer um negócio, não. Mas começa o que? A trazer para uma relação mais profunda, falando do evangelho, falando da comunicação. Você começa a abrir o seu coração em relação aos projetos, aos sonhos que Deus traga no seu coração. Aí você começa a dar uma pitadinha em relação ao ministério, sabe? Porque uma vida dentro da igreja não é só para a gente fazer alguma coisa. Não é para a gente ir lá e, não, vamos pregar o evangelho, mas primeiro a gente tem que ter relação. Então Jesus Cristo, antes dele falar alguma coisa para multidões, ele começou a desenvolver relação com os seus discípulos. Então a gente precisa entender isso. Então é na relação que vai haver cura, que vai haver transformação, que vai haver uma renovação da mente.
Então, é a galera ali compartilhando os sonhos, a vida, sabe? Então, começa a entender todos esses passos, né, para a gente começar essa equipe. E aí, depois dessa relação, no passo 4, aí você vai e convida eles para participar do Ministério de Comunicação. Então, se você está liderando, você cria demandas, então agora você cria esse povo. Então, ó, você quer fazer parte, você tem um interesse, você tem a vontade? Não, então faça parte comigo, olha, eu vou começar a te ensinar como é que a gente estrutura essa comunicação, como é que a gente faz isso daqui, como é que a gente executa isso aqui. Então começa a desenvolver, né, como eu falei. Então primeiro você faz, eles observam, aí os dois fazem junto, e aí de repente ele está fazendo sozinho, você só está observando. Então começa a liderar e gerenciar todos esses processos. E o quinto passo e último é que você faça reuniões, pelo menos mensais ou semanais. Porque como precisa ter uma conversa, precisa ter uma relação, e o Ministério de Comunicação ele sempre vai ter demanda, às vezes o pastor vai trazer, então a gente precisa estar em comunhão, mas sempre com uma comunicação efetiva dentro dessas reuniões. Então todos os sonhos, todos os passos, todos os projetos que a igreja precisa fazer, que vocês possam estar inseridos como equipe desenvolvendo todos esses projetos, sabe? Toda a visão, tudo aquilo que vocês precisam até aprender juntos, sabe? Todos os cursos que sejam. Então, às vezes, até esse curso, se você já tem uma equipe já definida, se você já tem algumas pessoas que estão junto com você, compartilha esse curso, sabe? Fala para eles assistirem também, porque quanto mais conhecimento, melhor para que a comunicação fique clara, fique objetiva, que mais pessoas possam conhecer de Jesus Cristo. Amém? E galera, sempre, todos esses passos, esteja na relação com o seu pastor, sempre conversando, sempre mostrando aquilo que você quer fazer, sempre sendo contábil, sabe? Sendo aquele que compartilha o coração, aquele que tem relação e sempre com a ideia, né? Você com o seu pastor junto caminhando para a edificação da igreja.